Olá pessoal, estamos iniciando o nosso curso de Educação Cristã, Vocacionados para Ensinar, é o nosso SEDUC. E essa é a introdução e a primeira aula. Então você tem aí na apostila Introdução ao Curso, dê uma boa lida. Conteúdo do curso. Na lição número 1, que é hoje, na primeira lição, vamos estudar fundamentos da educação e da educação cristã. Sempre haverá teoria educacional e prática educacional, né? Teoria e prática. E na prática, ambientes educacionais. Aí a lição 2, a educação na Bíblia, em Israel, no judaísmo, processo de comunicação, comunicação no ensino cristão. Na lição 3, Cristo como referência de mestre, professores com propósitos. Na lição 4, o Ministério de Ensino na Igreja no primeiro século, como preparar a aula, leis de ensino que não podemos nos esquecer. E a lição 5, teoria educacional, o Espírito de Deus na educação cristã e métodos de ensino, ok? Então, é uma visão bem ampla do que um educador cristão vocacionado precisa saber. Do que um obreiro precisa saber, porque o dia que a gente se conscientizar que a principal missão da igreja é educadora, nós vamos fazer do ensino uma das principais missões da igreja, né? Nós vamos ter salas de aula, vamos ter equipamentos necessários, vamos ter material. Então, quanto mais uma igreja se conscientiza da sua missão educadora, mais ela vai investir em pessoas e em estrutura para isso. E é uma questão de conscientização realmente, né? Não podemos consertar o mundo, mas vamos consertando o nosso contexto, né? Não podemos limpar o planeta, mas vamos cuidar da nossa calçada. Na lição número 1, vamos estudar fundamentos da educação, a educação cristã, o Espírito de Deus na educação cristã, propósitos da educação cristã, ambientes educacionais. E só para vocês terem uma ideia, o que a Assembleia de Deus prevê, as diretrizes educacionais da Assembleia prevê para a educação religiosa. Bom, dentro de teoria educacional, fundamentos da educação, a gente vai ver alguns conceitos gerais, né, sobre educação, e é claro, sempre canalizando para o nosso alvo principal, que é a educação cristã. Nós vamos ver fundamentos gerais da educação, mas sempre canalizando para a nossa missão, que é a educação cristã. Então, o que é educação? É um sistema de experiências de aprendizagens complexas, planejadas, organizadas, sistemáticas, propositadas, deliberativas e intencionais, as quais, em teoria, provocam mudanças comportamentais na pessoa. Isso quer dizer que a educação é experiência complexa, planejada, organizada. A educação você não faz no susto, você não faz no improviso. Ela precisa ser planejada. Tem que ter um propósito, tem que ser intencional. Ou seja, não existe... A gente vê muito na igreja assim, improviso, né? Você vão cuidar das crianças hoje à noite. Às vezes a gente tem 10, 20, 30 crianças e num culto que poderia ensinar a palavra, que poderia ter uma programação, um planejamento, como tem na escola dominical, né? A escola dominical, graças a Deus, ela já vem planejada, porque se deixasse para muitos, ia ser todo domingo o mesmo assunto. Todo domingo é a Arca de Noé, todo domingo é Davi e Golias, com algumas exceções. Duvido que alguma igreja se preocupe em fazer um planejamento. Então, graças a Deus que já vem planejado, cada domingo é uma lição, um material já preparado. Agora, no domingo à noite, eu vejo assim, a oportunidade de educar, de ensinar os filhos dos crentes ou dos visitantes, né? E muitas vezes não há um planejamento, há um improviso. O que vamos fazer agora?
improvisa o louvor, improvisa o texto, improvisa a lição, e acha umas canetas, e acha umas massinhas, e eu creio que devemos levar mais a sério essa questão educacional na igreja, né? Planejamento, um armário com todo o material necessário, plano de aula, mesmo que mude a equipe, a outra já sabe o que vai acontecer, porque existe um planejamento. Claro que não dá para colocar a mesma equipe todo domingo, o pessoal tem sua vida própria, tem seus afazeres, mas mesmo que haja várias equipes, né, nessa área educacional, o próximo domingo já se sabe o que vai se ensinar, quais os materiais necessários, quais as faixas etárias. Então isso é educação, e aí que pega, aí que é o problema, porque parece que existe uma glamorização do improviso. Quanto menos você organiza, quanto menos você prepara, mais Deus vai te usar. Parece que isso já está dentro da alma da igreja, de muitos cristãos, de muitos líderes, né? Que Deus age no improviso. Se você organizar, Deus não vai agir. Mas se você olhar lá o Levítico, por exemplo, se você olhar lá a construção do tabernáculo, você vai ver que Deus é um ser, uma pessoa extremamente meticulosa, organizada, tudo no seu devido lugar. Não há improviso, há um planejamento. O sistema, toda a religião de Israel foi estruturada no Sinai. A disposição das tribos, tudo foi organizado. Eu não sei de onde que a gente tirou que quanto menos planejar, menos Deus usa. E isso está dentro da alma de muitos líderes. E a educação, ela não sobrevive com o improviso. O que você aprendeu hoje? Noé. No outro domingo, filho, o que você aprendeu hoje? Noé. No outro domingo, o que você aprendeu hoje? Noé. Quer dizer, não há um planejamento, cada um faz o que é mais fácil, é bicho para cá, bicho para lá, mas a Bíblia não é só Noé, embora seja uma história linda, não é só Noé. E a educação na igreja sofre muito exatamente porque não tem quem planeje. Um armário só de materiais para uso com criança, qual a igreja que tem? Salas de aula para faixas etárias, qual a igreja que tem? Se tiver, vai fazer a diferença. Evidentemente que a gente tem que ter em mente que a educação cristã não começa no templo, ela começa na família, né? Os pais, seja pelo exemplo, seja pelo ensino teórico, começa a mostrar Cristo já em casa. Começa a mostrar a palavra de Deus no lar, a partir do lar. Então a gente vai ver mais para frente que a família é o primeiro ambiente educacional. A pessoa não pode conhecer Deus na igreja, na igreja vai dar um complemento, ela vai fazer um complemento educacional. A educação é um conceito genérico, mais amplo, que supõe o desenvolvimento integral do ser humano, quer seja da sua capacidade física, intelectual e moral. É interessante, né, que nós não educamos para informar, nós educamos para transformar. Qualquer educação, ela não pode morrer na teoria, ela é uma teoria que objetiva melhorar a capacidade. Você vai fazer autoescola, aquela teoria não tem valor se não te ensinar a dirigir um carro. O objetivo é que você entre dentro de um carro e dirija. Tudo aquilo que você aprende na teoria é para que você dirija o carro. Um médico que conhece tudo sobre o corpo humano, mas não atende o cliente, não atende o doente, não faz uma cirurgia. É só no campo da teoria. Ele sabe tudo, ele tem resposta para tudo, todas as informações
da medicina, do corpo humano, ele sabe tudo como funciona, mas ele não atende os doentes, ele não faz cirurgia, ele só fica na teoria. Então, a educação supõe o desenvolvimento integral do ser humano, a pessoa vai crescer como ser humano, no nosso caso, ela vai crescer como discípulo de Cristo, e em todas as áreas, sua capacidade física, intelectual e moral. Esse conceito aqui é educação geral, né? Nós acrescentaríamos sua capacidade física, intelectual, moral e espiritual. Porque a educação geral não prioriza ou não se atém para o espiritual. Por isso que a educação cristã tem que fazer isso. Se a igreja não cuidar da vida espiritual do povo, quem que vai cuidar? Se eu e você não atentarmos para a vida espiritual do povo, quem que vai cuidar? Então, capacidade física, intelectual e moral, e acrescentaremos aqui espiritual, visando não só a formação de habilidades, mas caráter e personalidade social. A educação visa trabalhar o ser, conhecer, para que o ser seja aperfeiçoado, para aquilo que ele faça seja melhor. Então são 3 verbos que nós vamos ver mais para frente: conhecer, para ser, para fazer. Conhecer para mudar o ser, quem eu sou. Então o conhecimento vai mudar quem eu sou, e mudando quem eu sou, mudo o que eu faço. É comum a gente ouvir falar de reabilitação de pessoas, de marginais, de bandidos. Então trabalharam através do conhecimento, através da educação, até mesmo através da vida espiritual, mudou o ser. E a pessoa passou a agir diferente. Então, um conhecimento que foi transmitido, seja na área social, seja na área moral, seja na área profissional, mudou quem ele era. E mudando quem ele era, deixou de ser um bandido para ser um cidadão do bem. Então esse é o objetivo, tá? Nunca pense que a educação é um fim em si mesmo, só informar, encher a cabeça do povo de informações. Não é esse o objetivo. Você pode ver nos ensinos de Cristo, ele trabalhou com 12 apóstolos, um desistiu, fugiu da escola, foi substituído por Matias, né? Judas substituído por Matias, acrescentando o 13º, que foi Paulo. Agora, o Senhor Jesus trabalhou com aqueles 11 que permaneceram na escola, né? E foram teorias, mas em alguns momentos também tinha prática. Vão e façam. Mas principalmente teoria. O mestre trabalhou muito com teoria. Mas isso resultou numa mudança do ser tão intensa que aqueles 11 apóstolos, depois 12 com Matias, depois 13 com Paulo, mudaram a história do Império Romano. Então foi um conhecimento que mudou o ser, que mudou o nível moral, que mudou vários aspectos do Império Romano. Se você estudar o impacto do cristianismo no Império Romano, é tremendo. Mas tudo começou numa sala de aula na Judéia, o Senhor Jesus com seus 12, né, alunos. Tudo começou ali. A mudança do mundo começou, e até hoje está mudando, né? Até hoje o impacto do cristianismo continua, e começou ali na Judéia, numa sala de aula com 12 pessoas. Você professor, você vocacionado, não se esqueça que é o poder da palavra, ele vai impactar não só essa geração, mas as futuras gerações. Ah, mas eu só tenho 12 alunos. Foi com 12 alunos que ele mudou a história. Esses 12 ensinaram, produziram novos discípulos de Cristo, que produziram novos discípulos de Cristo, e hoje estamos no século 21, e essa produção de discípulos, essa capacitação vem passando por gerações. Mas tudo começou numa sala de aula na Judéia, com 12 alunos diante do Senhor Jesus. Então a gente tem que ter em mente isso, né? Que a educação ela precisa mudar o ambiente que nós estamos. Primeiro muda a mim, depois muda o ambiente onde nós estamos. O que é pedagogia? Pedagogia é a ciência que trata da educação dos jovens, que estuda os problemas relacionados com o seu desenvolvimento como um todo. Conjunto de métodos que asseguram a adaptação recíproca do conteúdo informativo aos indivíduos que se deseja formar.
Então é uma ciência. O que é ciência? É uma investigação. Investigação da mente. Como é que se aprende? Como é que se ensina? Não se ensina uma criança de 3 anos como você ensina um senhor de 80 anos, como você ensina uma pessoa com 40 anos. Existem limitações, a idade traz limitações na aprendizagem para o ancião, a idade traz limitações para a criança, e aquele que está no auge da sua vitalidade, né, seus 25, 30 anos, ele vai aprender também com mais facilidade. Então a pedagogia é uma ciência que respeita os limites das pessoas. E como atingir, como alcançar uma criança, como alcançar um senhor de 100 anos. Eu conheci uma professora que, uma professora não, uma evangelizadora que ela evangelizava um senhor de 105 anos de idade, no asilo, numa casa lar, né? Eu perguntei, como que é isso? Ela disse, olha, eu tenho que falar de Jesus todo dia para ele, porque no dia seguinte ele já esqueceu. Então todo dia eu falava de Jesus, todo dia ele aceitava Cristo. Mas no dia seguinte ele nem lembrava de mim. Por quê? Uma debilidade da mente, né? A mente estava começando a ficar frágil, a memória fragilizada. Isso tudo é científico. A ciência tem que se preocupar. Ah não, a pessoa de idade esqueça. Não vamos esquecer de ninguém. Nasceu, vamos educar. Então é uma ciência, isso envolve pesquisa, isso envolve descobertas, isso envolve Então pedagogia é uma ciência. Educação de jovens. Crianças e jovens. A pedagogia está muito relacionada com crianças e jovens porque é quando começa a educação, né? A criança, o adolescente, os jovens estão no seu período de formação, de conhecimento do mundo que o cerca. Uma criança novinha, você tem que mostrar o beabá, você tem que mostrar o mundo que o cerca, o que é perigoso, o que não é, o que é comido, o que não é, o que pode mexer, o que não pode. E aí vai para a criança, depois adolescente, jovem. Então é uma fase assim que exige uma construção de conhecimento. Por isso que a pedagogia está muito relacionada com a fase inicial da vida. Mas a educação ela acompanha o ser humano a sua vida toda. Existe uma ciência até recente, né, chamada andragogia, que seria a preocupação com a educação de adultos. Alguns dizem que a andragogia faz parte da pedagogia, outros já dizem que ela tem vida própria, mas é uma forma também de ensinar, mas os adultos, né? Porque quando se fala em pedagogia, já se preocupa com as primeiras idades, né? Crianças, adolescentes, jovens, mas hoje existe educação de adultos. Eu conheci um rapaz de 25 anos que estava sendo alfabetizado. Eu conheci um senhor de 85 anos que foi alfabetizado. Nunca teve oportunidade, até que chegou a alfabetização na região dele. Então já a educação é para todas as faixas de idade. E tem que respeitar os limites de cada faixa de idade, né? Ou as características de cada faixa etária. A palavra apenas como curiosidade, o termo paidagogos refere usualmente a um escravo cuja tarefa era conduzir meninos e jovens para a escola e trazê-los de volta, bem como supervisionar sua conduta de modo geral.
termo paidagogos refere-se usualmente a um escravo. O que era um escravo? Hoje nós temos uma ideia de escravo por causa dessa vergonhosa experiência na nossa história, né, que foi a escravidão dos africanos. Mas naquela época, no mundo greco-romano, né, escravo seria alguém que por dívida ou guerra se tornou uma propriedade de alguém. Propriedade, ele é um objeto, é como se fosse um objeto. O senhor é dono da pessoa. Então, mas é por guerra ou por dívidas. E muitos desses escravos eram intelectuais, que por guerra ou dívida se tornaram escravos de um senhor. E eles conduziam, uma das tarefas deles era conduzir a criança para a escola, ou até mesmo acompanhar o estudo dessa criança, ou até mesmo ensinar. Porque muitos tinham uma qualificação tão grande que eles eram os mestres. E aí surgiu a ideia paidagogos, né? É uma palavra que significa aquele que conduz criança, literalmente conduzir criança, ao ensino, à aprendizagem, ou levando para a escola, ou sendo o próprio mentor dessa criança. Então, só para você ter uma ideia, a origem da palavra pedagogia. O que é didática? A didática é um ramo da ciência pedagógica que tem como objetivo o ensino e a prática de métodos e técnicas que possibilitam que o aluno aprenda por meio de um professor ou instrutor. Então, pedagogia é a ciência que abrange o ensino das pessoas. Agora, a didática é a arte de ensinar, é a arte de ensinar. Qual o melhor método para se ensinar cada assunto, cada disciplina? Então, é um ramo da ciência pedagógica, ou seja, é um braço da pedagogia, que tem por objetivo a prática de métodos e técnicas mais adequados para aquela disciplina, para aquele momento. É impossível ensinar geografia bíblica sem colocar um mapa. É impossível Qual a melhor forma de ensinar pedagogia? É possível ficar falando e o povo saiu do Egito e o povo foi para Sinai, depois o povo conquistou a Terra Prometida, primeiro a Transjordânia, depois a Cisjordânia. E dá para ficar falando aí sem qualquer preocupação se o aluno está entendendo ou não. Mas qual a melhor forma de ensinar a geografia bíblica? É mostrar no mapa todo esse percurso, o que é o Sinai, o que é o Egito, onde é que é o Mar Vermelho, onde é que é o Jordão, qual é a Cisjordânia, qual é a Transjordânia. Então você não ensina geografia bíblica sem um mapa. Eu lembro que no início do meu ministério de ensino, não tinha nem retroprojetor, eu usava um pano pintado que eu fiz no seminário, uma tarefa de seminário, que eu desenhei, eram 3 panos, né, que eu desenhei o mundo antigo, a Judéia na época de Cristo e as viagens de Paulo. Eu usava aquele pano, eu pendurava o pano ali no quadro verde, né, e ficava mostrando. Aí depois veio o retroprojetor e hoje tem o data show. Então o equipamento muda, mas o princípio é o mesmo, mostrar o que você está falando. Você quer ensinar, como é que a autoescola ensina? Colocando o camarada dentro de um carro, dentro de um veículo. Não tem como ensinar alguém a dirigir sem um veículo. Parece óbvio, mas muitos assuntos que nós ensinamos, até no campo teológico, que a gente não se preocupa. Eu vou precisar de um carro, um exemplo, né? Vou precisar de um mapa. Não, eu tenho que planejar. Qual a melhor forma de ensinar esse assunto para o meu aluno?
qual a melhor forma de conduzir a aprendizagem. Cada assunto vai exigir um plano de aula, vai exigir recursos. E isso é a didática. Às vezes a gente fala assim, fulano não tem didática. Não, a didática é uma ciência que estuda o melhor método de ensino. Fulano não tem método de ensino, ele não tem uma boa metodologia de ensino. É aquela pessoa que sabe, mas não sabe transmitir. Você já teve um professor assim? Fulano sabe tanto sobre o assunto, mas não sabe transmitir. Então ele não tem metodologia de ensino. O que é ensinar? Ensinar não é somente transmitir. Não é somente transferir conhecimento de uma cabeça a outra. Ensinar é fazer pensar. É estimular para a identificação e resolução de problemas. É ajudar a criar novos hábitos de pensamento e ação. Vamos conscientizar a igreja de missões. Aí eu chego na frente da igreja e digo, a partir de hoje vamos fazer isso, 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 isso. Tá, eu determinei, sou líder e determinei. Mas não seria melhor você colocar diante do... Por exemplo, quando eu ensino determinados assuntos, por exemplo, salvação, eu poderia simplesmente explicar todas as etapas da salvação. A salvação, ela possui etapas. E ao invés de eu simplesmente afirmar, eu quero que o povo pense, eu quero que meus alunos pensem. Então eu sempre começo assim, o que é correto dizer? Eu fui salvo, passado, eu estou sendo salvo no presente ou eu serei salvo no futuro? O que é correto afirmar? Então, se eu afirmar o que eu sei sobre o assunto, eu vou obter uma aprendizagem. Agora, se eu fizer o povo pensar, o grau de aprendizagem vai ser muito maior. E isso gera um debate, né? Fui salvo no passado, estou sendo salvo no presente ou serei no futuro? E isso gera um debate, e aí cada um vai falando e você vai complicando para mostrar que não é um assunto fácil. Ou seja, o resultado da aprendizagem vai ser muito maior do que simplesmente eu sair afirmando. Ou ler um texto. Blá, 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 blá. Eu ensinei. Olha, você não ensinou o que disse, você ensinou o que o aluno aprendeu. Se após uma hora de blá, 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 ele só aprendeu que Cristo morreu na cruz, foi tudo que eu ensinei para ele. Eu discorro todas as etapas da salvação, justificação, santificação, glorificação. Explico cada etapa. Aí eu pergunto para ele, o que você aprendeu? Eu aprendi que Cristo morreu por mim. Então, após uma hora de exaustiva leitura, ele aprendeu, eu ensinei o que ele aprendeu, Cristo morreu por ele. Foi tudo que eu ensinei. Então, o que eu ensinei, tem que perguntar para o aluno, o que você aprendeu? Tem professor que não está nem aí com o aluno, ele está preocupado com a matéria. Ele fala, ensinei. Não ensinou, você falou. Você tem que perguntar para o aluno para saber o que você ensinou. Eu tive um professor de Apocalipse, sem brincadeira, irmãos. Isso, na minha juventude, que eu fiz seminário, não estou exagerando. Ele chegava na sala de aula, muito querido, e pegava o texto de Apocalipse, que eu não sei até hoje o que ele ensinou, porque eu nunca prestei atenção, e ficava lendo. Você, até uns 5 minutos, você conseguia prestar atenção, mas depois você se desligava, porque ficava lendo. E era 1h30 mais ou menos de aula, e ele ficava 1h30 lendo, atrás de um púlpito de madeira, né, que seria o local.
A partir dali ele ensinava e a gente conversando, a gente cuidando da vida, lendo os livros. E ele não estava nem aí, quer dizer, ele estava preocupado com a matéria, o professor preocupado com a matéria, e não estava preocupado com a aprendizagem. É um homem de Deus, mas que não tinha metodologia de ensino. E na avaliação, no final da disciplina, havia uma bateria de perguntas e eu respondi baseado nos meus conceitos prévios de Apocalipse. E ele observou assim: parece que você não participou da minha aula. O que você respondeu não foi nada do que eu falei. Eu não falei nada, mas é como se eu dissesse: eu não aprendi nada, meu amigo. Eu não consegui reter nada do que você falou. Deve ter falado coisa boa, mas que metodologia de ensino é essa? Então, ensinar não é só transmitir conhecimento, não é transferir conhecimento de uma cabeça para outra. Senão eu faria um transplante de cérebro, né? Ensinar é fazer pensar. A melhor certeza é aquela que foi precedida de dúvida, né? Então você faz a pessoa pensar, você analisa os problemas, identifica os problemas daquela ideia. Por exemplo, eu poderia falar sobre onipotência, né? O que é onipotência? Dizem que onipotência, Deus pode tudo. Ao invés de eu corrigir esse conceito de onipotência, aí eu levo o pessoal a pensar: vem cá, se Deus pode tudo, ele pode pecar. Não, não pode pecar, então ele não pode tudo. Não, ele pode pecar, então ele não é perfeito, ele não é santo. Entendeu? Então isso gera uma polêmica e a gente vai gerenciando essa polêmica e com certeza após esse período de dúvidas, a certeza dele vai ser muito maior, vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Conceito de aprendizagem. Aprendizagem é a aquisição de algum conhecimento ou habilidade. Por exemplo, melhor é a autoescola. É a teoria e a habilidade para dirigir. Então, conhecimento teórico, mas habilidade para fazer. Uma boa escola de mecânica, você vai ter que trabalhar. Não, você vai ter que trabalhar, mexer no carro, vai ter que usar a ferramenta dentro do veículo, vai ter que abrir o capô e trabalhar ali. Então é um conhecimento ou habilidade. Aquisição de conhecimento é primordialmente intelectual e emocional. E a aquisição de uma habilidade é essencialmente física, embora baseada em conhecimentos. Então, quando se fala em conhecimento, é teoria, ou até mesmo na área intelectual e emocional. Agora, habilidade é na prática, é o que você vai fazer. Como na autoescola, né? Conhecimento e habilidade, teoria e prática. Eu sou professor de alguns assuntos pelos quais eu já passei, ou estudei por conta própria, eu estudei em escola, então eu só ensino na minha área de ação. Eu não sou professor de tudo. Há assuntos que é você o professor, eu teria que me sentar na sala de aula e ouvir você ensinar. Há assuntos que você me ensinaria. Agora há assuntos que eu já passei por aquilo. Então eu posso te ensinar, ou pelo menos tenho um mínimo de condições de te ensinar. Eu ensino por condições mínimas, né? Porque o conhecimento é tão vasto que a gente não tem tudo, a gente tem um mínimo necessário para passar para frente. E níveis de aprendizagem. Primeiro nível é que a pessoa nem sabe que existe. Segundo nível é a ignorância consciente. Através da influência de terceiro ou nós mesmos, passamos a ter uma ideia do que existe, mas não o conhecemos. Isso existe, mas não sei como é que funciona. O primeiro nível eu nem sei que existe. O segundo nível, eu sei que existe, mas eu não sei como é que funciona. Já viu aquela pessoa dizer assim: eu sei, mas não consigo explicar? Porque não sabe. Quando alguém diz eu sei, mas não consigo explicar, é porque ele não sabe. Quem sabe, sabe explicar. Um conhecimento vago do assunto não é o suficiente para passar para frente. Eu sei, mas não consigo explicar. Então não sabe. Terceiro nível é o do conhecimento consciente. É a consciência de que temos um conhecimento adquirido em nossa mente quando aprendemos a dirigir. É o motorista, né? Primeira, segunda, terceira.
E está todo preocupado lá, seta. Então ele aprendeu e está colocando em prática. Primeira, segunda, e todo preocupado. Dê a seta, tal, pá, pá. Agora o quarto nível é o conhecimento inconsciente. O camarada entra no carro, dá partida, liga a seta, engata e nem presta atenção. É tão automático. Ele está num nível de experiência tão grande. A diferença entre a pessoa que se formou agora na autoescola e um motorista de Uber que está há 20 anos trabalhando no mercado, 10, 20 anos, é que o que saiu da escola está todo preocupado. Cinto. Ajeitar os espelhos. Né? Ele vai fazendo aquele checklist, né? Partida. Primeira. Quando chegar em tal rotação, segunda. Parece um robô dirigindo. É o terceiro nível, conhecimento consciente. Agora, quarto nível é o motorista de Uber, motorista de táxi. Primeira, segunda, terceira, quarta, e vai conversando, olhando para frente, é claro, mas vai conversando, vai prestando atenção em tudo ao mesmo tempo, é algo automático. Então, é um nível de conhecimento pleno, né? É o objetivo nosso, né? Em qualquer assunto. Ensinar e conduzir o estudante a passar por esses níveis de conhecimento. Por mais que o professor saiba dirigir, é o aluno que precisa entrar no veículo com tranquilidade e ir e voltar com segurança. A qualidade de um professor não está no professor, a qualidade de um professor está no seu aluno. Ah, fulano sabe tudo, mas e o aluno? Ah, fulano é excelente músico, mas eu não sei se ele é um excelente professor. Para eu saber se ele é um excelente professor, eu não tenho que colocá-lo para tocar, eu tenho que colocar o aluno dele para tocar. Então, o excelente professor, você observa no aluno e não no professor. Ele tem tudo para ser um bom professor, porque ele tem conhecimento, tem capacidade, tem habilidade. Mas se ele vai ser um bom professor, vamos ver o aluno depois de um período de tempo aí. Conhecimento é primordialmente intelectual e emocional, enquanto a aquisição de habilidade é essencialmente física. Não apenas ouvintes, mas pesquisadores. Se após uma aula o aluno disser assim: "Uau, que grande professor, já sei tudo sobre o assunto", eu falhei como professor. Mas se após uma hora o aluno disser assim: "Uau, que assunto fantástico, vou chegar em casa e pesquisar mais", eu fui bem sucedido. Então eu não posso gerar alunos que tenham em mim o suficiente, que vejam em mim o todo. Ele falou, está falado e eu não tenho mais nada para aprender. Não, 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 não. Eu preciso que o aluno se torne um pesquisador, que ame o que ele faz, que ame o que ele faz e chegue em casa e pesquise mais. Eu tirei acho que há uns 2 anos eu dei uma arrumada na minha biblioteca e bati uma foto. Hoje está bem bagunçadinha, de vez em quando tem que dar uma arrumada. Mas só para vocês terem uma ideia, esse é meu material de pesquisa físico, eu tenho mais um monte de livros digitalizados. Não apenas ouvintes, mas pesquisadores. Um grande legado que o educador pode deixar aos seus alunos não é apenas o conhecimento, mas o hábito de estar sempre pesquisando e descobrindo por si a verdade. Satisfeitos não com o professor, mas insatisfeitos com o conhecimento. Eu acho que esse é o objetivo de todo educador cristão. Precisamos nos empenhar mais em questionar as respostas do que responder as perguntas. Às vezes um debate em sala de aula, um questionamento à resposta, tipo complicar um pouquinho a vida do aluno, né? É interessante. Só se você tiver conhecimento do assunto, né? Apesar que eu já promovi debates em sala de aula que eu não tinha resposta. Meu objetivo era aprender com aquele debate. Isso já aconteceu. Há debates que eu tenho a resposta e eu vou complicando para que eles vejam a melhor solução para aquele problema. E há assuntos que eu não tenho a resposta. Então, o que vier é lucro. E graças a Deus,
através dessa metodologia, eu sempre saí melhor de cada debate com os alunos. Sempre saí com respostas mais sólidas, ou até com menos dúvidas. Às vezes não respostas, mas menos dúvidas. Você eliminar, você diminuir a margem de dúvida já é um caminho para você encontrar a resposta correta, né? Você eliminando as possibilidades menos prováveis já é um meio caminho para você chegar à resposta correta. E eu lamento informar que alguns assuntos da Bíblia você não vai encontrar resposta, porque coube a Deus não revelar. Mas enquanto a gente não chega nesse muro chamado não revelado, a gente vai tentando descobrir na Bíblia se foi revelado ou não, tá bom? Jamais comodismo, jamais comodismo. Precisamos levar os alunos a se tornarem automotivados e fazerem o que têm de fazer, não porque recebem ordem para isso, ou porque alguém os obriga, mas porque querem. Eu acho lindo quando um aluno, pós-aula, me apresenta livros que ele está lendo, me apresenta questões que ele levantou dentro do assunto. É fantástico isso. E infelizmente, cada um é cada um, né? Tem gente que se contenta com a sala de aula, com o que aprendeu, com aquele pouquinho, mas temos que estimulá-los a serem pesquisadores. Se houver mudança apenas no modo de agir, mas não no modo de pensar, faz porque tem que fazer, ocorrerá apenas uma mudança superficial e temporária, típica da religiosidade vazia que tantos os profetas combateram. Então a pessoa faz, mas não sabe nem porquê. Aquela história, né? Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Ok, pessoal, então vamos agora ao segundo ponto da aula. Ao segundo ponto da aula, a educação cristã. Já abordamos, né? Do decorrer dessa aula de educação geral, sempre canalizando para a educação cristã, que é o nosso alvo final, inicial, medial e final, né? Então a educação cristã é sustentada pelo Espírito Santo e baseada nas Escrituras. Perfeito. A dependência do Espírito Santo é fundamental para ensinar, para aprender. E a Escritura é a nossa principal ferramenta. More na Bíblia, visite bons livros. Primeiro erro, só ler livros extra-bíblicos. Segundo erro, só ler a Bíblia. Se você quer construir uma ponte, lamento informar, mas a Bíblia não vai te ajudar. Se você quer fazer uma cirurgia de cérebro, lamento, mas a Bíblia não vai te ajudar. Ela não tem informações para isso. Agora, se você quer conhecer um Deus que vai te ajudar a construir uma ponte, te dar graça, te dar sabedoria, te conduzir a um bom estudo, te conduzir a ser um cirurgião de cérebro, ou até mesmo através de uma oração conseguir aquela cura, aí você vai precisar realmente das Escrituras e do Espírito Santo. Então a educação cristã não existe sem Bíblia. E eu fico imaginando o que acontece nas igrejas hoje que quase não existe Bíblia, né? Poucos são os que leem, poucos são os que estudam. A educação cristã é o resultado da ação divina e do esforço humano. Eu sou educador cristão há mais de 30 anos. Claro que eu dependo do Espírito Santo. Esse próprio desejo que eu tenho de conhecer a palavra, de ensinar a palavra, não é humano. A gente sabe muito bem o que é humano, né? Humano é aquele negócio, aquele desejo de pecar, né? Isso que é humano. Humano é fazer besteira, obras da carne, isso é humano. Agora, quando você tem um desejo de buscar a Deus, de conhecer a palavra, de servir a Deus, não pode ser humano, é divino. Quando você tem vontade de consagrar sua vida ao Senhor, não é humano, é divino. Então a educação é um esforço divino e humano. Estudar cansa, estudar dá dor de cabeça, muita luz nos olhos, você tem que investir em livros, em cursos, sem esperar retorno financeiro, porque eu nunca fiz curso teológico esperando retorno financeiro. Sempre estudei para ser um voluntário na igreja, e eu falo isso com toda convicção e com toda honestidade. Se Deus me abençoa
de alguma forma, hoje envolvido com a teologia, é um milagre, porque eu nunca contei com isso, né? Diferente de quem faz engenharia, que é viver da engenharia, quem faz medicina, quer viver da medicina. Eu fiz teologia não esperando recursos financeiros, né? A educação, então, há um desprendimento, você tem que abrir mão de uma vida profissional, você tem, no meu caso, né? Outros casos você pode caminhar junto, profissão, deve, né? Caminhar junto, profissão em teologia. Graças a Deus, pelos últimos anos, quase mais de uma década, que eu estou só envolvido na obra do Senhor. E é diferente, né? Você ter que estar das 8 às 18 numa empresa e estudar a Bíblia no tempo que sobra. Você tem família, você tem que ter o lazer, sobra muito pouco. Então, a teologia começa a fracassar quando você não tem pessoas com tempo para fazer isso, né? E quanto mais tempo, mais ele vai estudar, mais vai se dedicar. Hoje vivemos uma geração que tem que se sustentar e o tempo que sobra da família, do descanso, se dedicar ao estudo teológico. Isso é pouco tempo, o que gera uma teologia débil, né? Perigosa. Geralmente prega sem estudar o suficiente para poder ter certeza do que o texto está dizendo. Mas a educação cristã, por isso, é um esforço divino humano, deliberado, sistemático e contínuo de comunicar ou apropriar-se do conhecimento, valores, atitudes, habilidades, sensibilidades e o comportamento que constitui ou são consistentes com a fé cristã. Continuando a apostila, o Espírito de Deus na educação cristã, já falei sobre isso. Não existe educação cristã sem ação do Espírito de Deus. A Bíblia é o único livro que, quando você lê, o Espírito Santo está ali te ensinando, desde que você queira realmente, né? Porque ler a Bíblia, por que você está lendo a Bíblia? Qual é a intenção do seu coração? Conhecer a Deus e ser um bom discípulo de Cristo? Conte com o Espírito Santo. Ler a Bíblia para justificar o seu ateísmo ou o seu combate à fé? Não conte com ele. Então a motivação do coração é fundamental. É por isso que, guarde isso, quem você é, quem você quer ser, afeta a sua interpretação. Quem você é, quem você quer ser, afeta como você interpreta. Tem um comediante ateu que ele disse assim: cada vez que eu leio a Bíblia me torno mais ateu. Por quê? Porque ele está lendo a Bíblia com um objetivo vazio, com um objetivo anticristão. Então já a disposição do coração dele é maligna. E aí não conte com o Espírito Santo. Agora, se eu quero conhecer a Deus para viver, para conhecer, ser e fazer o melhor para Deus, conte com Ele. Conte com Ele. 100% das vezes, 100% das pessoas, em 100% dos lugares. O Espírito de Deus é a educação cristã. Não existe educação cristã sem a ação do Espírito Santo. A própria Bíblia foi gerada pelo Espírito, sua interpretação é dada pelo Espírito. Esse desejo de estudar a Bíblia vem do Espírito, não tem como fugir dele. Nem deve, né? Já vimos e repito, a educação cristã é inédita por causa do seu tema. A Bíblia, por causa da sua meta, que é a transformação espiritual, sermos iguais a Cristo. E por causa da sua dinâmica espiritual, que é a ação do Espírito Santo. É um conteúdo de origem sobrenatural. Você pode ver esses versículos aqui, que a origem da Bíblia é sobrenatural e, consequentemente, a sua interpretação é sobrenatural. O Espírito Santo foi enviado por Deus para capacitar a igreja. Ele é o paráclito que Deus deu à igreja em nome de Jesus por causa dos médios de Cristo, né? Para habitar a igreja e capacitá-la em tudo, auxiliá-la em tudo, capacitá-la em tudo. Consolador é uma palavra, é a cereja do bolo. Ele, além de consolar, ele ensina, ele motiva, incentiva, capacita. A lista de verbos que o Espírito Santo faz com a igreja é tremenda. E uma delas é ensinar. Ele ensina a palavra, ele torna possível você compreender a palavra. Às vezes eu acordo assim com um texto na Bíblia já interpretando. Eu tenho plena consciência que é Ele. Eu tenho plena consciência que é Ele. Ação cooperativa do Espírito Santo. Visto que a educação prioriza obter vidas espiritualmente transformadas,
O processo do ensino-aprendizagem exige tantas escrituras sagradas como o Espírito Santo. Ok, isso ficou bem claro. Objetivo da educação cristã: conhecer para ser, para fazer. Já abordei isso. Fazer sem ser é hipocrisia. Fazer sem conhecer é impossível. Ser sem conhecer é impossível. Ser e fazer sem conhecer é impossível. Então tudo começa no conhecer. Aí é que entra você, educador cristão. Você, o médico te receita um remedinho que entra no organismo e esse remédio vai trabalhar com o organismo e provocar a cura. A palavra de Deus que nós ensinamos é a mesma coisa, ela vai entrar no coração e vai promover uma mudança na pessoa a partir daquela semente, daquele remédio espiritual. Então, nós inserimos, por assim dizer, a palavra através do ensino, da pregação, e essa palavra vai produzir uma mudança. Se a pessoa deixar, é claro, né? A parábola dos 4 solos mostra que não depende só da semente, depende do solo também. Mas temos que fazer a nossa parte. Se a gente fizer a nossa parte, já boa parte, uma boa porcentagem do êxito já é esperada, né? Se eu não fizer a minha parte, o resultado vai ser 0. Se eu fizer a minha parte, uma boa porcentagem do êxito já alcancei. Ok, não vou abordar tudo porque o assunto é muito claro, né? A escrita está bem clara, o texto está bem claro. Ambientes educacionais, a família, olha que legal. Que fique bem claro, o primeiro ambiente educacional cristão não é a igreja, é a família, isso fique bem claro. A igreja dá um up, a igreja dá um plus, a igreja faz um complemento, mas nunca transfira para a igreja a responsabilidade de ensinar a palavra para os seus filhos. Nunca, não cometa esse erro. Ensino no prédio da igreja, a igreja é acima de tudo uma escola que prioriza fazer discípulos de Cristo e depois fazer discípulos no mundo. Primeiro, eu tenho que fazer discípulos de Cristo locais, treiná-los, equipá-los, capacitá-los para que façam discípulos ao redor, em Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Então, uma igreja que não ensina, como ela vai formar discípulos e discipuladores? A nossa escola bíblica, que outrora era dominical, mas hoje alguns estão transportando a escola bíblica para outros dias e têm conseguido resultados melhores. Amigo meu no domingo tinha 10 alunos, no sábado à noite conseguiu 50, então essa mudança muitas vezes é saudável. Nós importamos a escola dominical do modelo americano, né, na época, do início do século passado, e no domingo funcionava muito bem, mas será que funciona bem na sua igreja? Se não funciona, mude. Converse com a igreja, veja qual o melhor horário. Domingo de manhã é complicado, para quem trabalha a semana toda. Ainda tem um culto à noite, quem sabe um sábado à noite, quem sabe um outro horário. Para fechar, apenas por curiosidade, eu tirei algumas diretrizes da educação religiosa da Assembleia de Deus. E para você ver como que a Assembleia de Deus, no meu caso, da DCMI, como que ela se preocupa em promover a educação religiosa e teológica. Então, se dá uma boa lida, você vai bem interessante. É isso aí, pessoal. Terminamos então a primeira aula. E que o Senhor te abençoe e continue agindo no seu coração e te recompense por todo o esforço que você tem feito, todo o tempo que você tem consagrado ao preparo para a obra do Senhor, que já é a obra do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe.